quarto ano, tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Andréia. Hoje nós vamos ter uma aula de História sobre a invenção do comércio. Vamos lá? A gente vai falar sobre o mercado e a produção. Aí a gente se pergunta, se as primeiras cidades eram tão distantes umas das outras, será que já existia algum tipo de comunicação entre elas? E será que já existia algum tipo de troca entre elas? Bem, a gente vê que essa parte colorida é exatamente a localização dos primeiros povoados, né? E a gente percebe que um é bem distante do outro. Sendo um bem distante do outro, eles se comunicavam, eles faziam trocas entre si? Será? Vamos descobrir? Desde a criação dos primeiros agrupamentos, dos humanos já havia formas de trocar informações e produtos, tá? A Revolução Agrícola, principalmente após a fundação das primeiras cidades, foi determinante no favorecimento da troca de produtos. Então, vamos recordar o que é Revolução Agrícola. Revolução Agrícola é aquela fase em que a humanidade, os seres humanos, começaram a se fixar em um mesmo lugar para morar, por exemplo. Como assim? Até então, eles se alimentavam de caça, de pesca e da coleta de frutos que eles faziam exatamente onde eles viviam. Chegava uma época que naquela região não se encontrava mais tanta alimentação assim. E o que eles faziam? Mudavam de região. Eles saíam dali e iam morar em outra região. Isso era uma característica que é chamada de nomadismo. Eles eram nômades, então eles viviam se mudando de um lugar para o outro. Mas por quê? Em busca da alimentação, né? E aí chegou uma fase que eles começaram a perceber que nem sempre na cidade ou na região em que eles viviam, eles encontravam aquele alimento por muito tempo e às vezes demoravam para encontrar um outro lugar para viver. E aí começaram a pensar, vou plantar essas sementes, será que elas nascem? E daí surgiu a agricultura, né? Eles começaram a cultivar os vegetais ali próximo da região que eles viviam, ok? Então, o que acontece? Eles passaram a fazer uma revolução agrícola. Foi revolucionário o homem começar a plantar o vegetal que ia servir de alimentação, né? Aí, logo depois dessa fase, o desenvolvimento das técnicas mais avançadas de cultivo permitiu um excedente de produto, né? De produção. Começaram a plantar um ou outro vegetal, aí plantava de pouquinho, ia se alimentando aos pouquinhos e conforme eles foram se aprimorando as suas técnicas, começou a sobrar alimento. As primeiras trocas comerciais entre as pessoas aconteciam em forma de escambo, que é a troca de um produto por outro. Então, eles faziam um escambo desde sempre, e aí, quando começou a sobrar a produção, começaram a trocar esses alimentos que eles plantavam. Um exemplo disso eram as contas de vidro trocadas por pau-brasil. Na época da colonização, os portugueses chegaram aqui e se interessaram pelo pau-brasil. E os índios não tinham noção do que era tudo aquilo que os portugueses traziam. Não sabia nem que existia um outro tipo de população, né? E aí, bem, está interessante aquele vidro, está interessante aquele espelho, os índios ficaram interessados. Os portugueses, espertamente, tinham interesse no pau-brasil. Então, eles iam lá e ofereciam um espelho, ofereciam as contas de vidro, justamente para ter em troca o pau-brasil. O acúmulo de conhecimento nos agrupamentos urbanos permitiu o desenvolvimento de técnicas mais avançadas de produção. Que técnicas eram essas? O arado, que a gente pode perceber aqui, a irrigação, justamente por conta da plantação estar em volta, ser cercada por um rio, né? Tem um rio em volta dessa plantação, e a adubagem do solo. O homem começou a perceber que ele podia plantar suas sementes para ter alimentos
e também domesticar os animais. Então, o que ele fez? Ele colocou esses animais para ajudá-los na plantação, né? Então, os bois aqui estão puxando o arado justamente para remexer a terra e tornar a terra mais fértil, né? Então, isso aqui foi uma técnica revolucionária. A utilização dessas tecnologias fez com que cada vez se produzissem mais alimentos e insumos do que era necessário para a cidade e para aqueles habitantes da cidade, daquela região. Como se chama essa sobra de produtos? Excedente de produção. Então, na medida que eles foram percebendo que conseguiam plantar mais, produzir mais, colher mais, foi sobrando alimento. O alimento atendia a necessidade daquela região ali e ainda sobrava. Ao invés de deixar o alimento estragar, e também pensando que eles não produziam exatamente todos os alimentos que eles tinham interesse, eles começaram a fazer troca com esse excedente de produção. O excedente de produção é justamente os alimentos que sobravam. Eles produziam, eles plantavam e sobrava alimento. Chama-se excedente de produção. Esse excedente de produção podia ser transportado e trocado pelos produtos acumulados em outras localidades. Para isso, eles faziam o transporte entre as longas distâncias que interligavam as cidades, num primeiro momento a pé. Depois eles começaram a perceber que eles podiam aproveitar os animais para fazer esse transporte. Até porque começou a ter um excedente grande, começou a ficar pesado, e perceberam que poderiam levar muito mais alimentos, né, muito mais produtos, através dos animais, né? Então começaram a surgir as primeiras carroças e aqueles que eram de regiões mais próximas dos rios faziam esse transporte através de barcos, canoas, ok? Quando o sistema de trocas foi posto em uso, as cidades passaram a crescer mais e a se especializar mais em sua produção, que passou a ser totalmente aproveitada. Então, se eles não conseguiam trocar tudo, acabava sobrando alimento. Esse alimento que sobrava ficava estragado. A partir dessa fase, eles começaram a conseguir aproveitar tudo. Tudo que eles plantavam, eles davam conta de fazer as trocas. Não era mais necessário que todos eles produzissem as mesmas coisas, os mesmos tipos de vegetais, tá? Entre os outros produtos. Era possível se especializar em alguns tipos de produtos e trocar com os demais de acordo com o que sobrasse, né? E essas trocas são chamadas de sistema de trocas de comércio, ok? Aí começou o comércio e o sistema de trocas dos alimentos, né? Eles começaram a perceber que, ao invés de ficar plantando um pouquinho de mandioca, um pouquinho de milho, um pouquinho de batata doce, eles podiam se especializar apenas na plantação da mandioca, sabendo que eles iriam conseguir trocar com alguém que produzia batata doce, com alguém que produzia o trigo, então não ficavam desesperados, ok? As primeiras evidências de comércio de que temos vestígios arqueológicos são da região do Antigo Oriente Próximo. É uma região que incluía parte do continente africano, da Península Arábica, do Oriente Médio e da Índia, ok? Então aqui a gente começa a ver uma fase em que o comércio era feito mais ou menos no estilo de feiras, né? Eles colocavam seus caixotes numa praça, num lugar maior, né? E cada um levava o seu produto ali, só que na feira a gente vai lá e paga, porque hoje em dia já existe dinheiro, e naquela época não. Naquela época eles faziam a exposição dos produtos justamente para trocar. Você percebia que ali tinha muita produção de trigo, aí você ia lá e levava a sua produção de leite, por exemplo, porque eles já criavam, né, os animais, e assim era feita a troca num esquema mais ou menos parecido com as atuais feiras, tá? Mesmo assim, podem ter havido formas mais antigas de trocas e
de produtos e trocas de informação do que não temos notícias. Então, os registros, as pesquisas apontam que essa foi a região que começou a fazer essa troca, né, esse tipo de escampo. Só que a gente não tem certeza disso, porque podem haver trocas mais antigas que não foram registradas. Não conseguimos pesquisar a ponto de descobri-las, ok? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em breve, ok?